Boa tarde, pessoal. Meu nome é Amanda, sou a professora de História e hoje nós vamos tratar de um assunto novo, dando continuidade aí ao que estávamos vendo até agora. Hoje nós vamos começar a falar de Era Vargas, Getúlio Vargas, um importante presidente da história do nosso país, um homem muito importante para a história política do Brasil, né? Como a gente vai ver aí a seguir. E o tema da nossa aula de hoje é Golpe ou Revolução de 1930, ok? Bom, então vamos lá. Os anos de 20, né, da década de 1920, vai ser um período bastante marcado por críticas, intensas críticas à antiga política do café com leite. Vocês lembram, né, nas aulas anteriores nós falamos o que era uma política do café com leite. Era uma política exercida, né, dominada pelas oligarquias dos estados de São Paulo, o café, e pelo estado de Minas Gerais, que era o leite. E Getúlio Vargas vai chegar para romper com esse esquema, né, para romper com essa forma de fazer política que caracterizava aquilo que a gente chama de Primeira República, ou República Velha, né? Isso do café com leite está muito inserido nessa Primeira República. Então Vargas vai chegar para romper com esse esquema, ok? Lá na eleição de 1930, de acordo com essa política do café com leite, o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, ele deveria ser o indicado como novo presidente do Brasil. Vocês lembram que nessa política o poder ele alternava entre um mineiro e um paulista, né? Então dessa vez era o mineiro Antônio Carlos que deveria ser indicado aí para o cargo da presidência do Brasil. No entanto, o então presidente Washington Luiz, que era o presidente da época, ele vai indicar não o mineiro que deveria ser indicado, mas ele vai indicar uma outra pessoa que é o paulista Júlio Prestes, ok? Devido a essa indicação, então, do paulista, o Júlio Prestes, lembrando que o Washington Luiz ele vai indicar esse paulista e não Antônio Carlos, o mineiro, né? Minas Gerais vai se aliar a outros dois estados brasileiros para conseguir fazer uma aliança, né? Quais estados eram esses? Rio Grande do Sul e Paraíba, né? Vocês lembram o que é uma aliança? É uma forma de união, né? Quando algumas pessoas, alguns estados se juntam e fazem uma forma de união ali política, né? Nesse caso política, para conseguir disputar as eleições aí de 1930. Em 30, a Aliança Liberal ela vai lançar o candidato Getúlio Vargas, que era um gaúcho, para a presidência, e Getúlio Vargas vai sair com um vice paraibano, que era João Pessoa. Algumas propostas da Aliança Liberal era, por exemplo, o voto secreto, lembrando que o voto antigamente era o voto de cabresto, né? Dessa vez eles propunham um voto secreto, incentivo à indústria nacional, as leis trabalhistas e muitas outras questões, como a gente vai ver nas próximas aulas no decorrer do nosso conteúdo, ok? O resultado, então, das eleições de 30. O paulista, o Júlio Prestes, ele vai vencer as eleições e a oposição, a Aliança Liberal, ela não vai se conformar com essa derrota nas urnas e ela vai começar a conspirar contra esse governo democraticamente eleito, ok? Então, em julho de 1930, João Pessoa, candidato a vice de Vargas, conforme eu tinha mencionado, ele vai ser assassinado na Paraíba, um crime que não tinha motivação política, que era ligado a outras questões lá da Paraíba. No entanto, a Aliança Liberal ela vai usar esse assassinato do João Pessoa para criar ali um clima de comoção nacional, ok? Bom, inconformados com esse resultado das eleições, em outubro de 30, diversos movimentos de oposição passaram a ocorrer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, no país. Rebeldes, liderados por Getúlio Vargas, vão partir lá do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, lembrando que Rio de Janeiro era a capital nesse período aqui da história do Brasil, né? Hoje nós temos Brasília, mas nessa época aqui era Rio de Janeiro. Dispostos, esses rebeldes liderados por Vargas estavam dispostos a derrubar o governo. Então, em 24 de outubro de 1930, o então presidente Washington Luiz, ele vai ser deposto, vai ser retirado do governo e logo vai ser exilado para a Europa. Começava, então, o governo provisório de Getúlio Vargas, ok? 1930 a 1934.
Lembrando que Getúlio Vargas, ele vai ficar 15 anos no governo, né? Isso que a gente chama de Era Vargas é um período bastante longo, de 15 anos. Aqui, no entanto, começa somente a primeira etapa desse governo, que era o governo provisório. Aqui temos uma charge em que Getúlio Vargas está segurando a cadeira presidencial e como quem expulsa, né, aquele presidente que tinha sido eleito democraticamente pelo voto popular, que era o candidato paulista Júlio Prestes. Então isso daqui demonstra como Getúlio Vargas estava tomando o lugar, a cadeira presidencial desse presidente que tinha sido eleito, ok? Então, retomando aqui alguns conceitos, algumas questões básicas da aula, as eleições de 30 elas foram disputadas entre o paulista Júlio Prestes, com o apoio do governo federal, né? O Washington Luiz tinha apoiado a candidatura desse paulista, do Júlio Prestes, versus Getúlio Vargas, com o vice aí, João Pessoa, que tinha sido assassinado, formando a Aliança Liberal. Quem vai vencer as eleições vai ser o paulista, Júlio Prestes. No entanto, Vargas não vai se conformar com essa derrota e vai liderar um movimento que vai tomar o poder em outubro de 1930. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Aqui eu tenho uma proposta de atividade para fazermos, para realizarmos aqui agora que vocês têm o conteúdo dessa aula. A gente vai fazer uma atividade de rotação por estações. A gente vai dividir aqui a sala agora em grupos de 3 por um sorteio. O primeiro grupo vai explicar o porquê Minas Gerais vai romper com São Paulo e vai se aliar a outros 2 estados para formar a Aliança Liberal, né? O segundo grupo vai falar sobre as principais propostas da Aliança Liberal, enquanto que o terceiro grupo, vai problematizar essa questão de definição entre revolução e golpe, né? Qual definição, qual caracterização parece mais adequada para a gente usar aí para esses acontecimentos de 1930. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Nos vemos.